O Vasco vive uma fase extremamente delicada na reta final do Brasileirão. Com apenas 2 vitórias nos últimos 12 jogos, o aproveitamento do time é de clube rebaixado, somando apenas 30,5% dos pontos possíveis. Nesse vídeo, vamos fazer uma análise detalhada dessa sequência complicada, refletir sobre o desempenho da equipe e entender o que o técnico Rafael Paiva pensa sobre esse momento. Fique até o final para saber o que o Vasco precisa fazer para se recuperar e garantir uma vaga na Libertadores. Primeiro, vamos olhar os números frios. Nas últimas 12 partidas, o Vasco conquistou apenas 2 vitórias, ambas em São Januário, 1-0 contra o Cuiabá e 3-2 sobre o Bahia. Somando apenas 11 dos 36 pontos possíveis, o desempenho da equipe coloca o Vasco ao lado dos clubes que hoje brigam contra o rebaixamento. Para efeito de comparação, Atlético Goianiense e Cuiabá, que estão na zona de rebaixamento, têm aproveitamentos de 26% e 29%, respectivamente. Ou seja, o Vasco está um pouco acima desses times, mas longe da consistência necessária para se manter no topo. Esse baixo rendimento contrasta com o que vimos no início da temporada, especialmente entre junho e setembro. Naquela fase, o Vasco chegou a ter um desempenho muito bom, acumulando 9 vitórias em apenas 15 jogos. Foi um período de crescimento e de muita esperança para a torcida cruz-maltina. Mas desde então, o time caiu de rendimento, e os resultados começaram a preocupar. Após a derrota para o Fortaleza, Rafael Paiva reconheceu o problema, dizendo: "Desde que cheguei, o Vasco tinha saldo de gols positivo. Estamos tomando muitos gols, e, quando melhoramos na tabela, foi graças a um equilíbrio defensivo. Precisamos reorganizar o sistema defensivo para retomar esse equilíbrio." Essa declaração reflete a consciência da comissão técnica sobre os problemas defensivos que têm sido constantes nos últimos jogos. Vamos olhar agora a sequência de resultados para entender melhor onde o Vasco vem tropeçando. Depois de vencer o Cuiabá e o Bahia, o Vasco voltou a acumular derrotas e empates. Foram derrotas para Atlético, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo e Fortaleza. E empates contra Flamengo, Cruzeiro e Juventude, todos jogos em que o Vasco deixou de somar pontos preciosos. Esse desempenho acende um alerta, especialmente para um clube que ainda sonha com a classificação para a Libertadores. Um ponto importante a ser analisado é o impacto da defesa. Durante a fase positiva do time, a defesa do Vasco se mostrava sólida e confiável. Porém, nas últimas partidas, a quantidade de gols sofridos aumentou significativamente, tirando a segurança que o time tinha. Isso acabou afetando também o psicológico dos jogadores e até mesmo a forma de jogar, já que, com uma defesa instável, o time tem mais dificuldade para avançar ao ataque sem expor ainda mais a retaguarda. Mas, apesar dessa sequência complicada, o Vasco ainda se mantém na briga por uma vaga na Libertadores, ocupando a 9ª colocação com 43 pontos. Esse cenário é reflexo da gordura que o time acumulou no início do campeonato. Ainda assim, a pressão por uma resposta rápida é grande, e o Vasco precisa de uma reviravolta se quiser alcançar esse objetivo tão importante para o clube e para a torcida. Outra questão que merece atenção é o desempenho dos principais jogadores. Nessa fase difícil, a liderança em campo é essencial. A torcida espera que jogadores experientes assumam um papel mais ativo, transmitindo segurança e confiança para o resto do grupo. Uma atuação inspirada de nomes importantes pode ser o diferencial para o Vasco sair dessa situação complicada. Agora, queremos saber a sua opinião, torcedor cruz-maltino. Será que o Vasco consegue se reorganizar e garantir essa vaga na Libertadores? Ou a situação é mais complicada do que parece? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal Vasco Direto para mais notícias, análises e atualizações sobre o nosso time.